Gente, vamos ver agora uma entrevista com o escritor e psicanalista René Dentes. Ele lançou um livro em que reflete sobre a vulnerabilidade humana em nosso mundo atual, com tantos desafios e a busca pelo bem comum. Vamos acompanhar. E aí, pessoal, vamos falar hoje de um tema importantíssimo que é a vulnerabilidade, em vários sentidos. E para falar desse assunto comigo, tenho aqui um convidado super especial, o René Dentes, escritor, psicanalista, que fez pós-doutorado em países da Europa, participou também de várias conferências no continente europeu, então especialista para falar desse tema, que inclusive é o nome, né, da nova obra dele. Bom tê-lo com a gente, René. Oi, olá, Alex. Olá, nossos queridos telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês para falar desse tema tão importante nos nossos dias. É sempre bom entendê-lo bem. E já comece explicando para a gente, por favor, então, René, o que sua obra trata, assim, diretamente em relação à vulnerabilidade? Então, Alex, a minha obra, ela foi motivada muito pela observação clínica, né? Tenho alguns anos de atendimento como psicanalista, tanto crianças, adolescentes e adultos, e fui verificando que as pessoas entendem mal as suas vulnerabilidades. Elas acham que ser vulnerável é sinal de fraqueza, é algo negativo que deve ser escondido e combatido. Mas, ao contrário disso, eu fui percebendo que as vulnerabilidades, elas nos mostram as nossas singularidades, aquilo que é mais do indivíduo, aquilo que nós podemos transformar em elementos mais nossos, e aí sim, fazermos diferente, né? Ou seja, os nossos traumas, eles devem ser entendidos, escutados e bem elaborados, para aí sim conseguirmos nos libertar. Então, a partir daí, eu resolvi escrever uma obra que abordasse a vulnerabilidade em aspectos diversos. De fato, desde a infância, né? Lá quando nós somos um bebê, né, frágil, nós somos vulneráveis. Mas ao longo da vida também, muitos eventos nos mostram vulnerabilidades, lugares, momentos trágicos que nós não controlamos e tal. Até no momento da morte, o ser humano é muito vulnerável, ele depende do outro, né? Certo, René, e assim, a vulnerabilidade, né, ela nos gera ali um risco muito grande, por exemplo, de relações abusivas. Mas tem algum sentido também em que a vulnerabilidade ela acaba se tornando importante em relação à possibilidade de novas conexões com outras pessoas, por exemplo? Sim, então é interessante, Alex, porque a vulnerabilidade ela é para ser reconhecida em um momento, não escondida, mas elaborada. Então, a gente fala que na psicanálise é um processo de nomeação dessas vulnerabilidades, depois elaboração e depois superação, logicamente. É claro que nós estamos falando de vulnerabilidades aí no sentido de traumas, de elementos que ficaram não ditos na nossa personalidade. Aí, realmente há um perigo de cairmos em relacionamentos abusivos. Por quê? Relacionamentos com pessoas narcisistas, por exemplo, elas percebem a vulnerabilidade do outro e elas manipulam essa vulnerabilidade. Aí é um grande perigo, gera muito sofrimento e ninguém deve passar por isso. Agora, o caminho é entender a vulnerabilidade própria para elaborá-la e aí sim conseguir entrar num relacionamento de forma mais de pé, mais sadia, menos dependente. Relacionamento não deve ser baseado em falta que o outro vai me preencher. Não, é muito mais você está bem, o outro está bem e nas diferenças a gente construir algo novo, algo sadio. Certo, e assim, até levando em conta para o lado religioso, né, da Igreja Católica, queria que você falasse também o quanto essa questão da vulnerabilidade, de repente, ela pode ser associada, ela pode ser relacionada, até para tornar também a sociedade, de repente, um pouco mais pacífica, né? Sim, então, eu gosto de associar muito o tema da vulnerabilidade ao tema do perdão num horizonte teológico, né? Porque se a gente for pensar, o cristianismo, ele é uma religião que prega o poder do não poder, né? Ou seja, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e é uma religião
da encarnação do Verbo, ou seja, do esvaziamento, da kenosis. Deus se esvaziou e fez-se em pleno em Jesus Cristo. Então, nesse sentido, não veio como uma pessoa forte, de grandes sabedorias mundanas, né? Mas se mostrou, na sua vulnerabilidade, a grande fortaleza que tem, né? Então, nesse sentido, o cristianismo ele nos ensina que o perdão é uma forma de desligar o agente do ato, é uma forma de pensar o ser humano na sua profundeza. Nesse aspecto, quando a gente entende que o ser humano ele é vulnerável e ele pode errar, mas ele pode se reconstruir, ele pode se narrar novamente, ele pode encontrar novos caminhos, aí sim a gente entende que se o perdão for visto a partir da vulnerabilidade humana, a gente entende que o ser humano tem caminhos diversos e pode se reconstruir. A gente dá a chance. E aí está uma mensagem, a meu ver, central no cristianismo, não da reciprocidade, não da violência, do ódio, mas do perdão, entendendo que o ser humano tem como horizonte a vulnerabilidade. Ótimo. E, René, como que uma pessoa, né, até pela sua experiência no seu trabalho como psicanalista, como uma pessoa fazer para aceitar a própria vulnerabilidade? Porque a gente sabe que isso acontece, né, da pessoa não se aceitar da forma como é. Sim, então, muitas vezes, Alex, eu vejo que o que mais acontece é porque nós caímos muito em armadilhas miméticas. O que é isso? De imitações. Ainda mais no momento de redes sociais, em que as pessoas estão cada vez mais assim, conectadas em afetos, né? É um clichê falar que nós estamos conectados em informações, mas em afetos, mais ainda. Cada vez mais eu percebo que nós estamos sentindo as mesmas coisas, nos afetando pelas mesmas coisas. Então, caímos em armadilhas. Achamos que o nosso desejo é o do outro que nós vemos nas redes sociais. Então, achamos que o mais interessante é que a gente viva aquele modelo padrão perfeito das redes sociais. Isso não existe. Só que a gente acha que, se a gente se mostrar vulnerável, a gente vai estar muito distante desse modelo. Esse é o grande erro. Não existe modelo para cada uma das pessoas. O que é mais belo na existência humana é que nunca existiram duas pessoas iguais na face da Terra, e nunca existirão. Então, a gente precisa entender que cada um tem uma vulnerabilidade própria, e é dali que a gente consegue tirar o que é mais nosso, para fazer algo novo. Por isso as pessoas não aceitam, porque elas acham que, não, eu não posso cair, eu não posso ser fraco, eu não posso me mostrar vulnerável, eu não posso chorar, não posso mostrar emoções. Isso é uma grande bobagem. Nós podemos sim, nós somos humanos, e o humano é vulnerável. Ele só não se mostra assim quando ele se engana. Todo ser humano, não existe ser humano que, em algum momento, não vai se deparar com a vulnerabilidade. Então, é realmente um caminho que muitos não conseguem enxergar, mas é o que eu venho dizendo. Se nós encontramos a nossa vulnerabilidade, atestamos, reconhecemos, aí sim nós podemos dar um grande salto existencial na nossa vida. Certo, e até penso que dentro dessas suas explicações a gente entender, né, a vulnerabilidade nossa e também do outro talvez seja o trunfo, né, para uma sociedade até melhor, mais justa, de repente. Queria que você fizesse um convite, Renê, já para a gente fechar aqui esse nosso bate-papo, te agradecendo pela oportunidade, um convite para que o nosso telespectador, né, para que os devotos do Pai Eterno, eles possam adquirir a obra, né, Vulnerabilidade. Deixa aí o seu convite, o porquê o nosso devoto pode acompanhar, vai encontrar algo interessante, conta pra gente aí. Então, Alex, eu que agradeço aí a oportunidade, sempre um prazer estar aqui na TV Pai Eterno. Tenho muita honra de sempre poder ser chamado aí. Então, o livro ele foi editado pela editora Ideias e Letras. Então, ele está aqui. O livro chama Vulnerabilidade e eu tive a satisfação de contar com o prefácio do Dom Vicente Ferreira, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. E com a quarta capa da Cris Guerra, uma escritora muito conhecida em Minas Gerais, no Brasil também. Eu abordo vulnerabilidade a partir de 4 aspectos: da educação, relação pais e filhos, das tecnologias
da finitude humana e a questão da morte, e as vulnerabilidades sociais que são expostas, impostas a muitos que sofrem com elas. Então, a partir da visão da psicanálise, da escuta clínica, que não é uma escuta que está aí, né? As pessoas dizem coisas na clínica psicanalítica que não dizem no cotidiano, a partir também do olhar filosófico. Eu sou professor de filosofia da PUC Minas, e também a partir do olhar teológico, porque eu sou católico, leigo, e sou teólogo também, fiz o doutorado na Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte, eu também tenho esse olhar do cristianismo nos tempos atuais. Então, a partir daí, do olhar da misericórdia, pensando como que a vulnerabilidade pode ajudar as pessoas, ajudar o mundo a ser mais de paz e, sobretudo, de mais perdão e reconciliação. Nós estamos precisando muito disso. As pessoas, então, quiserem adquirir o livro, ela está no site da editora 10 Letras, editora10letras.com.br, também na Amazon e nas plataformas aí principais, nas redes.